mesmo não tendo força, levanto minhas mãos, mesmo tendo 1000 problemas. Quando levanto minhas mãos, começo a sentir uma unção que me faz cantar. Quando levanto minhas mãos, começo a sentir o fogo. Quando levanto minhas mãos, minhas cargas se vão. Novas forças tu me dá. Tudo isso é possível, tudo isso é possível quando levanto minhas mãos. Diga, levanto minhas mãos. Levanto minhas mãos, Mesmo não tendo forças, mesmo não tendo força. diga comigo, levanto minhas mãos. Levanto minhas mãos, Mesmo tendo 1000 problemas, mesmo tendo 1000 problemas. quando levanto, Levanto minhas mãos, diga, eu começo a sentir começo a sentir uma unção que me faz cantar. Quando levanto minhas mãos, começo a sentir o fogo. o fogo. Quando levanto minhas mãos, minhas cargas se vão. Novas forças tu me dá. Tudo isso é possível, tudo isso é possível quando levanto minhas mãos. Diga, tudo isso é possível. Tudo isso é possível, tudo isso é possível. Levanta suas mãos comigo e diga assim, ó. Quando levanto minhas mãos, a ti, Senhor. Com alegria eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio na casa de Deus para buscarmos a presença do nosso Pai, passarmos momentos aqui no templo, adorando a Deus, louvando o Senhor e também a parte final agora, uma meditação na gloriosa palavra do nosso Deus. A palavra de Deus, ela é vida, ela é força, ela é alimento que fortalece a nossa alma e as nossas vidas, e precisamos nos alimentarmos da bendita palavra de Deus. Por isso que o Salmo 1 fala de que devemos meditar na palavra do Senhor. Bendito ou feliz é aquele que medita na palavra de Deus. Mas o que eu gostaria de ler com os irmãos encontra-se no livro de Juízes, capítulo de número 6, apenas 3 versículos da Bíblia, o 14, o 15 e o 16. Eu creio que só em citar estes versículos aqui, os irmãos já sabem o texto que está escrito, o que está escrito no texto, nesse texto bíblico. Livro de Juízes,
capítulo de número 6, versículos 14 ao 16, que nos diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos medianitas como que se fosse um só homem. Amém. Tomem assento, meus irmãos. Nós já oramos, já buscamos. O Joab já passou alguma informação importante desta campanha que apresentamos domingo à noite no culto, e iniciamos esta campanha ontem, 52 dias de oração, de intercessão, de clamor, para que haja restauração, prosperidade, vitória, renovação e avivamento no nosso meio, na vida da igreja de Sara e no campo de Sara. Porque mais do que nunca, nós precisamos da porção de Deus na nossa vida. E eu creio que estes 52 dias de oração, que iniciamos ontem, pela manhã das 8 às 9 aqui no templo, e também à noite das 10 às 11, para quem não pode vir pela manhã, tem a oportunidade de vir à noite. Eu creio que lá no final desta etapa, teremos vitórias em nossas mãos e vamos ter conquistas também. E este período de oração, aqui nós estamos clamando, intercedendo pela igreja, pelos irmãos, pelos lares, pelos casais, pelos filhos, pela nossa igreja, pelos desviados que estão fora dos caminhos de Deus, laçado e amarrado pela força e domínio do pecado e nas mãos do inimigo, para que as correntes se rompam e eles possam ter força de retornarem à casa de Deus para serem salvos. E também intercedendo pelos pecadores que foram já evangelizados e estão sendo evangelizados. Então nós cremos que esta oração, ela vai mexer com tudo isso e vamos ter resultados. Eu disse aqui, citando as palavras do livro de Crônicas, onde Deus disse que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos e de coração buscar ao Senhor nosso Deus, Ele ouvirá do céu e sarará a nossa terra. Eu tenho um colega pastor que ele faz algumas campanhas de oração, ele foi obreiro meu, e ele escrevia lá numa faixa dizendo: orando como está, não fica. Vai haver mudança. Então, meus irmãos, nós precisamos orar e buscar o nome do Senhor. Domingo à noite nós falamos aqui de Senaqueribe, que procurou invadir Judá e Jerusalém, afrontando o rei Ezequias, afrontando Deus e o seu povo. E o rei preparou
na praça da cidade, o seu povo, o seu exército, para confrontar com o exército de Senaqueribe. Mas a Bíblia diz que Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, filho de Amós, eles clamaram a Deus. Estavam tudo prontos para a batalha. Mas antes de ter o confronto, eles oraram ao Senhor, eles clamaram a Deus. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo e feriu o exército dos... Não é medianita, não é. Me ajuda, irmão, vocês não estão acompanhando o raciocínio? Destruiu o exército de Senaqueribe. E a Bíblia diz que o rei voltou para sua terra, envergonhado, atribulado, entrou no templo e foi destruindo os seus deuses. Não precisou confronto, saírem a espada, mas uma oração, um clamor do rei Ezequias com Isaías, filho de Amós, o céu se abriu. E de lá veio o socorro, e eles foram vitoriosos. E o povo de Deus foi tão grato, que eles levavam a Jerusalém presentes para Jerusalém, para agradecer a Deus, em uma forma de gratidão, sendo gratos a Deus pelo livramento. Então eles levaram presentes, dádivas ao templo em Jerusalém e também presente para o rei Ezequias por toda aquela bênção que Deus fez. Eles fizeram tudo isso em gratidão a Deus pelo livramento. E meus irmãos, os versículos que nós lemos aqui nesta noite, nós encontramos mais uma batalha. E esta batalha, ela foi vencida pelo braço de Deus. Esta guerra, ela foi do Senhor. Se nós lemos todo o texto do capítulo 6, nós encontramos puramente Deus fazendo esta obra, usando um homem, um jovem, chamado Gideão. E o último versículo que nós lemos, desses 3 versículos, Deus disse assim: olha, Gideão, eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas, como que se fosse um só homem. Deus precisava apenas de um ali. Mas se desencadeou toda esta batalha por uma desobediência de Israel. Os israelitas sempre tinham uma tendência arrogante, orgulhosos, eles eram, e muitas vezes eles queriam andar pelo seu próprio caminho, pela sua própria direção, não obedecendo à voz de Deus, o dito de Deus. A partir do verso 1 do capítulo 6, a Bíblia diz que eles fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E esta ação má, que entristeceu a Deus, bastou para vir sobre eles o sofrimento. E a permissão de Deus foi entregá-los nas mãos dos midianitas. Quando eu leio esse texto aqui, eu fico pensando uma coisa. A Bíblia diz que Deus faz a ferida e Ele
torna a ligar. Deus faz a ferida e Ele sara a ferida. Deus faz isso. Deus, Ele é poderoso, Ele faz o que lhe apraz, Ele faz o que Ele quer. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe como trabalhar com o ser humano que é cheio de falhas, que é cheio de picuinhas, que é cheio de arrogâncias. Então Ele trabalha de várias formas para que o seu povo, os seus filhos, estes vasos sejam burilados pela prova, pelo poder da mão de Deus, Deus trabalhando na nossa vida como trabalha o oleiro com o vaso. Claro que nem toda luta, problema, é Deus permitindo. Tem coisa que vem do mundo, que vem do inimigo, e nós estamos em um mundo, estamos em um deserto, estamos sujeitos a todas estas coisas. Mas Deus, muitas vezes Ele permite nós passarmos por certos lugares e provações. Tem pessoas que às vezes dizem assim, mas meu irmão, esse negócio é do inimigo. Nem toda luta que você passa pode até ser do inimigo, mas muitas delas é uma permissão de Deus, para Deus lhe provar e provar a sua fé, para que você fique afinado diante dEle. Bendito seja o nome do Senhor. E existe mal que vem de Deus. Nem todo mal vem do diabo. Existem muitos males que vêm de Deus para nos confrontar. Tem igrejas por aí que não pregam segmentos evangélicos, que não pregam mais arrebatamento, não prega mais céu, não prega mais sofrimento, não prega mais princípio das dores, não prega mais tribulação. Eles dizem que o crente tem que viver arregaladamente. E isso tudo contraria princípios bíblicos. Porque no mundo tereis aflição, disse Jesus. Jesus disse, se o mundo me aborreceu a mim, com certeza aborrecerão a vós. No mundo tereis aflição. O mundo vos odeia. Isso é bíblico. E se o mundo nos odeia, o mundo torna-se uma presa e um instrumento de Satanás para muitas vezes oprimir a igreja, oprimir o cristão, fazer com que tenhamos tristeza e somos muitas vezes retalhados. Eu sempre digo que nós vivemos em um mundo cão. E nós vivemos em um mundo maligno, conforme disse Jesus, que este mundo jaz do maligno. E nós vivemos no meio deles, no meio dele. E neste mundo, ele está cheio de atrocidades, está cheio de falsidade, cheio de erro, cheio de engano, cheio de mentira, cheio de traição. E nós vivemos nele. Aleluia! Tão somente podemos dizer que somos mais do que vencedores, porque Deus está conosco, Jesus está conosco, o poderoso Consolador, o Espírito Santo, Ele está conosco, com a igreja. Com o mundo não está, o mundo não tem Ele. Nós temos e nós conhecemos, Ele está conosco. Mas a Bíblia diz que Israel fez o que parecia mal aos olhos de Deus. Às vezes tem pessoa que justifica, não, mas eu estou fazendo tudo certinho, estou até dando meu dízimo, estou até dando a minha missão, está tudo certo. Irmãos, às vezes uma mínima coisa entristece a Deus. Davi, ele fez uma coisa que entristeceu o coração de Deus. E ele pagou caro por aquele erro. Dentro da minha visão, olhando Davi, em sua estratégia de guerra, parece-me que Davi fez certo. Um rei, um general,
mandar o seu comandante numerar o povo para ver quantos homens de guerra ele tinha. Eu acho que faz parte de uma organização formal para que ele tivesse em mão a quantidade de homens de guerra. E ele manda Joabe sair de tribo em tribo, numerando o povo para ver quantos valentes ele tinha para ir à batalha. Irmãos, esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus. Não parece que Davi estava certo? Isso não faz parte de um general, de um guerreiro, saber quantos soldados tem para ir à batalha? Para mim parece que está certíssimo. Mas esta atitude de Davi entristeceu o coração de Deus. Esse mesmo Davi, quando vinham as aflições e quando vinha a bonança, ele já tinha um discernimento e ele chegou a dizer o seguinte: antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas depois que eu fui afligido, agora eu voltei-me à tua palavra e observo a tua palavra. Então ele está dizendo que Deus o afligiu. Deus o afligiu. E depois que Deus o afligiu, ele voltou-se à palavra e passou a meditar e observar a palavra de Deus para fazer certo e ter paz interior e ser liberto daquela aflição que estava invadindo a sua alma. Mas ele menciona: antes de eu ser afligido, eu andava errado. Mas depois que eu fui afligido, Deus me corrigiu. Agora eu observo a sua palavra. Eu estou cuidando para não errar. Estou no caminho, procurando viver conectado com Deus, andando na sua vontade, cumprindo a sua lei, para que a bênção de Deus seja completa na minha vida, porque eu quero ter paz com Deus. Charamanda Gassúbria. Bendito seja o nome do Senhor. Israel fez o que era mal. E aí Deus entrega Israel nas mãos dos midianitas. Eu estou meditando no texto aqui, estou lembrando do meu filho, do Natan. Tem coisa na Bíblia que ele não concorda. Ele diz: pai, mas um Deus tão bom, Deus faz tudo, o homem é a imagem de Deus, é a coroa da sua criação. Agora Deus abençoa e Ele é amor, e de repente Deus vai lá e manda matar tudo. Eu não consigo entender esse negócio. Ele questiona muito essas coisas. Eu estou lendo o texto e lembrando dele. Mas Deus entrega nas mãos dos midianitas, e os midianitas vieram a Israel com uma multidão de gente, de soldados, com camelos, com animais. E a Bíblia diz que eles foram destruindo tudo que Israel plantava. Eles foram detonando tudo. Por que o Gideão estava no lagar malhando trigo? Para poder guardar, ter uma reserva para os midianitas não destruir, não levar. E diz a Bíblia que Israel se afligiu, vendo os midianitas tomar os seus filhos para cavar, para trabalhar, destruindo toda a plantação, toda a novidade. Israel agora se aflige em extremo. Imagina ver um exército vindo pela frente, se acampando, destruindo. Quem que não vai se afligir? Quem que não vai ficar preocupado? Mas a Bíblia diz que diante desta situação, Israel tinha uma coisa boa, irmão. Quando eles viam que a vara pegava o lombo deles,
quando eles percebiam que eles não deram ouvido à voz de Deus, à palavra do Senhor, à lei, quando o mal começava a apertar, eles já estavam antenados. É o Deus que nos tirou do Egito. Ele está nos açoitando. Ele está colocando a vara nos nossos lombos. E a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. Eles buscaram a Deus. Eles se colocaram diante de Deus. E aí, Deus começa a mudar o cativeiro. Primeiro Deus entrega, e eles estão sendo açoitados, eles estão sendo oprimidos. Aí eles caem em si, aí eles clamam ao Senhor, eles se jogam no chão, se prostram perante Deus, clamando, orando, buscando a face do Senhor, buscando a sua misericórdia. E aí, irmão, Deus manda um profeta. Deus manda um profeta lá profetizar. E o profeta vai e profetiza, dizendo que esse é o Deus que tirou eles do Egito, falando de coisas boas, da promessa, para que eles confiassem. E ele conclui, o profeta, dizendo: mas vocês não deram ouvido à voz do Senhor. Deus orienta, Deus manda o mensageiro, Deus manda o recado. Eles ouviram após a humilhação deles e o clamor deles. O profeta chega, profetiza, diz mais umas verdades. E ali começa a se desencadear um processo de Deus. Foi quando Gideão estava malhando o trigo e o anjo chega para ele, dizendo: vai nesta tua força, varão valoroso. Parece que a cabeça do Gideão ficou mais confusa, ficou em parafuso. Ele disse: mas se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tamanho problema? Por que veio para nos massacrar este exército, os midianitas? E aí o anjo começa a falar com Gideão. Aí chegamos aonde nós lemos. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, como que eu hei de livrar Israel? De que maneira? Eis que o meu milheiro é o mais pobre Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Eu sou pequeno, eu sou pobre. Como, Senhor? Eu não tenho exército, eu não tenho nada, eu sou simples. Irmãos, Deus não olha para o tamanho do homem e da mulher. Ele só olha uma coisa. Ele olha para a tua vida para ver se você é crente, tem fé e tem comunhão com Ele. Ele não quer saber se você tem armas poderosas. Ele não quer saber se você está bem preparado financeiramente. Ele não quer saber se você é uma pessoa de destaque na sociedade. Ele procura verdadeiros adoradores, homens de fé, mulheres de fé, para usar, para fazer uma grande obra, como ele usou Esdras, como ele usou Neemias, como ele usou Gideão, como ele usou um Saulo convertendo para Saulo, como ele usou várias pessoas desde o início da história da igreja, lá do Egito e até os nossos dias. Deus quer saber se você é crente, se você tem fé, se você teme a Deus, se você procura honrar o nome do Senhor, andar nos seus caminhos, andar na sua lei, com obediência e reverência a Deus. Deus não quer saber se você é um super crente, um super homem, uma super mulher. Deus não quer saber nada disso. Ele quer ver na tua vida a fé. Não quer saber se você tem uma casa boa,
Se você é rico, é pobre, se você tem 3 faculdades, não tem nenhuma, Deus não quer saber disso. Deus quer saber se você é uma pessoa crente, uma pessoa de fé, alguém que teme o nome dEle, para Ele poder te utilizar, se apoderar de ti, como se apoderou de Gideão e usar poderosamente. E ele disse a Gideão: Gideão, eu vou livrar o meu povo das mãos dos midianitas através de você, como que se fosse um só homem. Ramandagassúbria, oh glória, bendito seja Deus. Ramandagassúbria. Nós visitamos agora recente um pastor muito pobrezinho, num cantão de Santa Catarina. Eu tinha uma parceria missionária de Indaial com ele lá, e passamos agora recente, eu já estava morando aqui, subimos a serra e visitamos ele no pé daquela serra, do Rio do Rastro, lá em cima. Ele contando que Deus, ele orou e chorou, e Deus usou um homem ímpio. E disse: pastor, vocês compraram um terreninho ali, né, para fazer uma igreja? Disse: eu comprei. Ele disse: falta muito para pagar? Disse: falta quase tudo. Lugar bem pobrezinho, ajudei lá muitos anos. Aí ele disse assim, ó: eu vim trazer 17 mil para terminar de pagar o terreno. E depois eu quero ajudar a construir a igreja. Um homem ímpio. E ele contou mais alguns milagres. Homenzinho simples, um índiozinho simples, é pastor lá, mas é um homem de Deus. Nós seguimos viagem com o pessoal da convenção, comemos uma sopa lá com ele. E eu disse, eu comentando com eles: Deus quer ver em nós fé, crença em Deus. Tudo é possível ao que crê. Que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de você, para que possamos ser homens de fé, pessoas humildes, aleluia, para andarmos na presença de Deus, com o coração voltado a Ele, porque Deus precisa nos usar poderosamente nestas últimas horas, nestes últimos dias, para tirar milhares de almas das garras de Satanás, pessoas que estão morrendo de fome espiritual, de sede espiritual, às portas das nossas ruas e da nossa cidade. E Deus procura homens e mulheres, moços e moças, cheios dele, cheio de fé, cheio de graça e com coragem, para dizer: meu filho, Jesus te ama e Ele quer te libertar. Ele está com as mãos estendidas para tirar você das drogas, do álcool, do vício, do pecado, e colocar os teus pés sobre uma rocha e um novo cântico na sua boca. Aleluia. E aí, Gideão, ele faz a prova. Irmão, você pode fazer prova com Deus que não é pecado. Gideão estava assim um pouco preocupado, mas ele queria uma convicção a mais. Ele queria ter uma certeza a mais. Ele disse: Senhor, eu quero colocar o velo esta noite. E se o velo tiver amanhecer ensopado e toda a terra seca, eu sei que tu está confirmando, e eu vou sem medo porque tu vai me usar. Gideão coloca o velo, pena que é 9 horas. Gideão coloca o velo, de manhã cedo ele vai lá, ele pega o velo, toda a terra está seca, e Gideão pega o velo, espreme o velo, estava cheio d'água, deu uma taça cheia de água. E aí ele disse: Senhor, não te ires contra mim, deixa eu fazer mais uma.
tá bom o negócio. A primeira deu certo. Eu já estou convicto, quase 100% convicto, que tu hás de ir comigo e hás de livrar este povo. Deixa eu fazer mais uma, Senhor. Aí ele faz a segunda. Ele coloca o velo novamente. E a segunda prova, eu quero que toda a terra caia orvalho e esteja molhada amanhã cedo, e só o velo esteja seco. Outro dia cedo, Gideão levanta, vai lá, coração a 1000, né? Já sabendo que a vitória estava na mão. Ele vai lá, ele pega o velo, toda a terra molhada pelo orvalho da noite. Ele pega o velo e o velo estava sequinho. Eu creio que ele virou umas cambalhotas, deu um salto, deu uns glória, louvou a Deus, glorificou a Deus. Aquele tempo não tinha línguas estranhas, mas eu creio que ele falou muita coisa boa para Deus, glorificando e magnificando o seu nome, porque ele estava vendo Deus nesta história. Em toda a obra, irmãos, aqui nós encontramos alguém que se coloca e que Deus escolhe para fazer a obra. Nesse texto nós encontramos duas pessoas. Primeiro o anjo veio falar com ele. Deus mandou o anjo. O anjo fala com Gideão, o anjo orienta Gideão. E mais na frente, a Bíblia diz que Deus mandou o seu Espírito sobre Gideão e revestiu a Gideão do seu Espírito para tocar a buzina. Então os irmãos veem que nós não estamos só. Está conosco o Espírito Santo que Jesus mandou no dia de Pentecostes, que está com a igreja, que está comigo, que está dentro de nós, que está no nosso meio. E Hebreus 1:14, diz o escritor: porventura não são todos eles espíritos ministradores, que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem são estes espíritos ministradores? Quem são? Quem é, irmão José? São anjos de Deus enviados para ministrar em favor dos que hão de herdar a salvação. Quem é que há de herdar a salvação? É eu e a você, é este povo aqui, ó, que já foi comprado por Jesus, por bom preço, que há de herdar a salvação e a vida eterna. Nós não estamos só, o Senhor está conosco, enviando anjos que ministram em nosso favor, em favor dos que hão de herdar a salvação, como ministrou nos dias da igreja primitiva, entrando lá na prisão, Pedro amarrado no meio dos soldados, o anjo entra lá, arrebenta as algemas e sai com Pedro da prisão. São espíritos ministradores que ministram, que são enviados de Deus para ministrar em favor dos que hão de herdar a salvação. O Salmo 34:7, o 37:4 fala que é o anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O católico fala que é o anjo da guarda, mas este salmo fala que é o anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem. Irmãos, o gigante pode ser grande, mas o anjo está conosco. O Espírito Santo está conosco. E anjos são enviados para ministrar o livramento a este povo que há de herdar a salvação, a vida eterna. Tem anjos que cuidam de nós, conforme o Salmo 34, em que ele acampa ao redor dos que o temem e os livra. Ramagashanda Ramalagai. Por isso que nós não precisamos temer, não devemos temer. Muitas vezes as afrontas e as ameaças nos amedrontam e nos afligem.
Mas nós precisamos levantar a cabeça e saber que à nossa frente está o general de guerra, está aquele que pleiteia conosco as nossas guerras, nossas batalhas, e está à frente para nos ajudar. O Ramagashanda Ramagai. Eu fui pastor 7 anos em Garuva. Eu assumi Garuva com 90 crentes na sede. Eu fiz um templo quase o tamanho desse aqui, numa cidadezinha pequena. O Senhor me deu o tamanho e disse assim: vai ser cheio no teu templo. E Jesus salvou 80% da polícia militar, salvou corpo de bombeiro, salvou diretoras de colégio, salvou professora, salvou empresários, salvou muita gente, encheu aquele templo. Às quintas-feiras à noite, no culto da vitória, também eu não entregava para ninguém, era tudo comigo. Aquele tempo tinha mais saúde, mais dinâmica. Nós reuníamos 600 pessoas no culto da vitória à noite. E tinha dia que nós estávamos orando pelo povão ali, caía 4, 5 pessoas endemoniadas aqui na frente, era aquele rolo. E os domingos à noite, nós enchia também, tinha uma galeria, um pouco mais pequena do que essa, mas uma galeria para 100 pessoas, enchia a galeria também. Deus fez uma obra muito grande. E quando foi uma noite, eu tive uma visão. Garuva, ela está à margem daquelas montanhas que sobem para Curitiba, aquelas serras. E no alto daquela serra se apresentava um homem grande e forte, como um gigante, com armas pesadas nas mãos, direcionando para a igreja e para a minha vida. E quando ele se apresentava no topo da montanha, vinha uma força do alto, tomava aquele homem e jogava ele distante, ele desaparecia do cume daquele monte. Esta visão se repetiu algumas vezes. Aí eu pude entender a fúria do inimigo, mas a forma com que Deus trabalhou por mim naquela cidade, e a obra foi muito grande. Então, meus irmãos, Deus está conosco. Só que tem uma coisa. Quando Gideão anuncia ao povo, tinha muita gente para ir à batalha. E Deus disse: Gideão, há muita gente contigo. Veja bem, irmãos, esse povo eu não quero que vai tudo contigo para a guerra, não. Porque se for toda esta multidão, eu conheço o coração do meu povo. Eles são orgulhosos, narizinho empinado, arrogante, covarde. E se for toda esta multidão, vamos ganhar a batalha, porque eu estou no negócio, eu vou dar a vitória. Eles vão vir se garganteando, dizendo que foi a mão deles. Irmãos, Deus não dá a glória a homem, Deus não dá a glória a outro. A glória é dele, pertence a ele. Ele conhece com quem ele pode contar nesta batalha. Muitos são chamados e poucos escolhidos, e muitos oferecidos. E aí Deus disse: Gideão, vou fazer uma prova. Eu vou mandar descer no ribeiro, manda o povo lá descer no ribeiro, e hás de ser que aqueles, aí já tinha voltado 20 mil para trás, embora, 22 mil, ficou só 10 mil. Deus disse assim: é muita gente ainda, é muita gente, eu não quero toda essa gente não. Faz outra prova, leva eles ao ribeiro, e hás de ser que aqueles que levar a mão na água para lamber a água, como cão, você coloca à parte. E aqueles que dobrar o joelho para beber a água no bico, na fonte, deixa de lado. Gideão fez mais esta prova. Dos que ajoelharam no ribeiro para beber a água, foi ainda 9.700. E dos que levaram a mão na água,
no ribeiro e trouxe na boca, bebendo a água, mas vigiando, cuidando dos midianitas, do inimigo, foi 300 homens. E Deus disse: esses 300 eu quero, os outros manda embora. O propósito de Deus e a promessa de Deus era livrar Israel através de Gideão das mãos dos midianitas, como fosse um só homem. Irmãos, as horas passam, eu não vou tocar mais, porque dia desse nós já ouvimos reclamação que o culto foi até 9h30. Tem alguns preocupados que o culto foi até 9h30. Então não quero ir longe. Agora eu fico preocupado com aqueles que vêm pouco na igreja e quando o culto vai até 9h30 murmura e critica. Eu fico preocupadíssimo com essas pessoas. Porque nós temos culto, nós temos horário para começar, mas para terminar não. E se Deus quiser tomar esse ambiente e batizar e fazer maravilha, quem é nós? Quem são nós? Quem somos nós para impedir o projeto de Deus? Nós queremos formalizar tudo, bitolar tudo. E aí nós tiramos o plano de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus. Deus quer operar às 10, mas nós ficamos aqui, não, é 9h15, já vou embora. Aí eu fico preocupado com esses, que não pôde ficar nem mais 20 minutos na casa de Deus, ouvindo a palavra, se alimentando, se perturbou porque passou 20 minutos. Aí eu fico preocupado. Aí eu acho que é crente velho, que precisam ser renovados pelo Espírito e sair da formalidade. É claro que nós cuidamos, irmãos. Eu sei que os irmãos trabalham de madrugada, tem compromisso amanhã, e nós cuidamos do horário, mas nem sempre dá. A escola dominical, que é um ensino mais didático, dá de terminar às 10. Mas às vezes um culto não dá. Mas vamos lutar para terminar. E assim Deus livrou Israel das mãos dos midianitas. Eu tinha muita coisa para falar dentro desse assunto, mas quem sabe um outro dia eu emendo. Deus permitindo. Porque a gente ora e busca de Deus uma palavra direcionada pelo Espírito, para que o coração da igreja, dos irmãos, possam ser edificados pela palavra e pelo Espírito de Deus. Então, meus irmãos, Deus livra Israel das mãos dos midianitas, e agora Israel se farta. Israel agora está na bonança, porque Deus deu o livramento, Deus estendeu as mãos, tirou eles da escravidão dos midianitas, eles foram livres, eles foram libertos, agora eles louvam, eles glorificam a Deus, eles são gratos a Deus pelo grande livramento que Deus deu. Vamos ficar de pé. Eu estou sentindo Deus e esse culto para mim está gostoso, está abençoado. Eu sinto a unção do santo neste lugar. Eu sinto que o verdadeiro Deus está conosco, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. E o anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem, com certeza está neste lugar também, que ministra em favor dos que hão de herdar a salvação. Meus irmãos, não temas o que lhe possa fazer o mal, confia no Senhor, crê nele de todo o coração, que Deus vai te ajudar. A Bíblia diz que vindo o inimigo com uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a bandeira, e você sairá glorificando a Deus, renovado, curado, restaurado, com a bênção de Deus na sua mão, para glorificar ao Senhor, e fortalecido para caminhar muitas milhas até atravessar o Jordão, e preparados para ir ao outro lado da eternidade. Aleluia. Charamanda Gassúbria. Qual é o teu problema? Qual é a tua dor? Qual é o inimigo que te oprime? Qual é o inimigo que te desafia? Você é propriedade de Deus. O Senhor te comprou por bom preço.
Você é filho e filha de Deus. Às vezes há uma interrogação na tua mente, como houve também na mente de Gideão, quando o anjo fala com ele: mas se o Senhor é conosco, por que todo esse problema? Por que toda esta luta? Tem crente que pensa que por ele ser salvo e Jesus estar com ele, ele ou ela está isento da luta e da tribulação. Mas nós não estamos não, meus irmãos. Nós vivemos em um mundo. Nós não estamos isentos de luta, de perseguição, de calúnia, de tribulação, de retaliação. Nós não estamos livres de nada disso. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. Ele nos deu do seu Espírito Santo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor está sentado à direita de Deus Pai. E João disse que Ele é o nosso advogado e que Ele intercede por nós. Aleluia! Por isso, meus amados, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu quero orar por tua vida. Venha correndo, irmãos. Eu quero encerrar já. Eu quero orar por você. Chega até a frente do altar. Venha correndo, em nome de Jesus. Venha aqui, eu quero orar por tua vida. Eu quero orar por você, pela tua família. Nós já estamos orando, mas vamos orar aqui coletivamente. Uma oração específica, como toda ela é especial diante do nosso Deus. Vamos chegar diante do trono da graça com a inteira certeza de fé, crendo na existência do nosso Deus e que as suas mãos estão estendidas e que os seus ouvidos estão abertos para receber e ouvir o nosso clamor, a nossa oração, e mandar vitória em tempo oportuno para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos. Jesus já está voltando. Nós precisamos estar firmes, animados na presença de Deus, dando glória a Deus e não se envolvendo com este mundo maligno e com este mundo cão. João disse que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Vamos orar a Deus. Chega mais perto, irmãos. Os obreiros aqui com imposição de mão vão colocar a mão na sua cabeça. Nós vamos orar por você. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Busque as bênçãos de Deus para a sua vida. Busque o batismo com o Espírito Santo, dons de línguas, dons espirituais. Busque, que Deus vai te dar. Ele vai derramar sobre a tua vida e sobre a sua família. Nosso Deus e Pai que está no céu, em nome de Jesus, o teu Filho, eu oro neste momento junto com o teu povo, apresentando toda a tua igreja a ti, Senhor. Pela fé eu me chego perante a tua face, meu Deus. Eu entro na tua presença, no teu santuário, crendo na existência do teu poder e buscando de ti socorro em dias de crises, em dias difíceis, Senhor. Eu busco do céu para o teu povo a vitória. Entra com providência na vida da igreja, abençoa a igreja, abençoa os teus filhos, dá vitória para o teu rebanho, para esta igreja de Içara, para a nossa sede, para as congregações do campo de Içara. Estende as tuas mãos, dá vitória, dá graça, dá força para o teu povo, renova o ânimo e reveste da tua unção, do teu poder. Pai Santo, é tempo de restauração e nós clamamos por um avivamento, por uma restauração neste campo, nesta igreja, Senhor. Nós precisamos da tua graça, do teu poder. Derrama sobre estas vidas, Senhor. Cura, liberta e salva, e atende, Senhor, o clamor dos justos que aqui estão.